como eu disse, né, nós vamos abordar o assunto trigonometria na circunferência e com a resolução de alguns exemplos e aí retomando os conteúdos. Então, o primeiro exemplo que nós vamos resolver é a questão 6 da apostila de matemática, na página 28, que envolve comprimento do arco. Nem todos os exercícios são das tarefas que vocês já fizeram. Alguns nós escolhemos e outros são por fora, tá? Então, vamos lá. Admitindo-se que a Terra seja uma esfera de raio R igual a 6.375 km, determine a distância do Equador a um ponto situado a uma latitude 30 graus norte. Adote π igual a 3,14. Então, primeira coisa para você ter sucesso na resolução de um exercício, esboce, faça uma figura para você conseguir entender e visualizar os dados. Então, olha só. Aí aqui eu tenho a seguinte situação. Então, aí vamos considerar que nós temos a Terra, né? E ele colocou aqui que ele quer saber qual a distância da linha do Equador a um ponto P aí, situada a uma latitude 30 graus norte. Então, a linha do Equador é uma linha imaginária que passa ao redor do meio do planeta, né, dividindo o globo em 2 hemisférios. Então, isso aí todo mundo tem que saber qual o posicionamento dela. E nós temos essa situação. Então, essa distância, desse ponto que está a essa latitude aí da linha do Equador, nada mais é do que o comprimento do arco, certo? Então, aí nós temos aqui, nós estamos vendo que a medida do ângulo central que subtende o arco é 30 graus. E o raio aí, desse arco é 6.375 quilômetros. Então, vamos lá. Como que eu faço para calcular o comprimento da circunferência inteira? Aquela fórmula que a gente aprende lá no ensino fundamental. É o quê? É 2π vezes o raio. E da onde que vem isso? Porque nós sabemos que o arco completo aqui da circunferência é 360 graus. 360 graus é o mesmo que 2π radianos. Então, basta você pegar esse ângulo aí em radianos e multiplicar pelo raio. Ótimo, 2πr. E o comprimento de qualquer arco nessa circunferência é o mesmo procedimento algébrico. Você vai fazer o quê? A medida do arco aqui, a medida do ângulo central que subtende o arco em radianos multiplicado pelo raio. Então, essa daí é a primeira coisa que você tem que saber. Comprimento de qualquer arco é o ângulo central que subtende o arco em radianos multiplicado pelo raio. Só que o nosso ângulo central está dado em graus, então a gente tem que fazer a transformação. Então, a gente lembra o quê? Qual a relação que existe? Π radianos vale 180 graus, não é isso? Então, como eu tenho 30 graus, nada mais é do que o 180 sobre 6, ou seja, π sobre 6. Bem simples, também a gente pode fazer aquela regrinha de 3. Agora, basta substituir aqui. Então, significa que D vai ser π sobre 6, né, que é esse 30 aqui em radianos, multiplicado pelo raio. Vocês só vão substituir o π quando o problema der. Se não der, você pode deixar em função de π. Lembrando, π é um arco de 180 graus e π é um segmento de 3,14, ok? 3,14 centímetros. Aí depende da unidade de medida que está sendo adotada, né, na circunferência. Então, se eu estiver colocando aqui a circunferência unitária, então nós vamos usar essa unidade de medida. Então, vamos lá, 3,14 vezes 6.375 dividido por 6, nada mais vai ser do que 20.017,5 sobre 6, que vai dar 3.336,25 quilômetros. Esse é a distância aí desse ponto até o Equador. Alguma dúvida? Posso seguir, Helenilson?
Pode seguir sim, Andressa. Não tem nenhuma pergunta no chat. Ok, então vamos para o segundo exemplo. Só frisando que eu estou explicando bem detalhadamente, pegando a matéria, o conteúdo, resolvendo o exemplo e dando base lá do conteúdo. Então vamos lá para o exemplo 2. Esse exemplo nós vamos abordar arcos côngruos e redução ao primeiro quadrante, que são assim dois itens dentro do conteúdo de extrema importância. Então vamos lá, ó. Então, calcule o valor da expressão A igual cossecante de 2.460 graus vezes secante de 1.110 graus dividido por cotangente de 2.205 graus. Então, primeiro de tudo, não se preocupem por enquanto com cossecante, secante, cotangente. Vamos primeiro para os arcos côngruos ali. Então, toda vez que você tiver um arco com medida maior do que 360, nós já sabemos que isso são as infinitas voltas que pode ser dado em cima da circunferência trigonométrica. Então, primeiro, nós temos que saber quantas voltas foram dadas e de onde começou. Lembrando que o sentido positivo de movimentação é o sentido anti-horário. Então, vamos ver isso, vamos relacionar esse 2.460 aí, ó. Como que a gente faz? Pega o 2.460 e divide por 360 para ver quantas voltas completas foram dadas. E ver o resto, certo? Só um detalhe, quando vocês forem fazer esse cálculo, não pode cortar o zero na divisão, porque se você cortar o zero, você teria um resto aqui 30, quando na verdade o resto é 300, então fiquem atentos. Então vamos lá. Então, 2.460 graus foram dadas 6 voltas completas, começando no 300 graus. E o que isso significa? Significa que o 2.460 está na mesma posição na circunferência trigonométrica do 300. Então, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante de 2.460 é o mesmo que a secante, a cossecante, o seno e tal do 300. Essa é a primeira ideia, tá? Só que aí, o que é a cossecante? Cossecante é uma função trigonométrica que faz uma razão com a função seno. Cossecante nada mais é do que 1 sobre o seno desse ângulo. Só isso, tá? Então, vai ter alguma restrição para cossecante? Vai ter a restrição, que é onde o seno vale zero, que a gente já sabe que não existe divisão por zero. Mas se o problema pedir para calcular, com certeza não vai ser o seno de zero que você vai ter que calcular. Então, vamos lá. Então, eu tenho que calcular o seno de 300. Primeira coisa, tem que fazer o posicionamento desse ângulo na circunferência. Então, vamos lá. Isso aqui é uma dica também que eu dou... Oi? Estão querendo entrar na sala. Aceita aí. Espera aí. Tá. Então, vamos continuar. Então, quando vocês forem fazer qualquer exercício envolvendo função seno, função cosseno, função tangente, façam esse esbocinho aqui, ó. Coloque a circunferência já com sinais, lembrando que o seno é o eixo Y. Isso aqui, ó, ajuda demais, você não se perde. Então, vamos lá, 300 graus. 300 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é o quê? Negativo. Então, eu já sei que isso aqui vai dar um valor negativo, certo? E aí, o que mais a gente tem que fazer? Fazer a redução ao primeiro quadrante, é aí que entra. Então, ó, no caso aqui, sempre vai ser essa construçãozinha aqui, ó. No primeiro quadrante, alfa, no segundo quadrante, 180 menos alfa, no terceiro, 180 mais alfa, no quarto, 360 menos alfa. Então, no caso aqui, ó, o nosso ângulo é 300, então ele está aqui. Significa que ele tem o quê? 360 menos 60 graus. Então, o seno de 300, ele vai ter em módulo o mesmo valor do seno de 60. No caso, vai ser negativo por ele estar no quarto quadrante. Só isso, tá? Então, 1 sobre seno de 300 é o mesmo que menos 1 sobre seno de 60. Seno de 60, a gente tem que gravar também aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis, tá? E aí, o seno de 300 é raiz de 3 sobre 2, então vai dar
menos 1 sobre raiz de 3 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, isso aí é uma questão muito importante na aprendizagem, no avanço do conteúdo, porque nós vamos usar isso depois nas funções trigonométricas. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o 1110. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver quantas voltas completas foram dadas e de onde começou. 3 voltas completas, começando do 30, tá? Igual aqui, eu falei a questão do 300, não é que eu coloquei um zero a mais, foi o resto que sobrou. Aqui sobrou 30. Não posso cortar o zero. Se eu tivesse cortado, ia dar 3, eu ia estar errado no meu exercício. Então, significa que a secante de 1110 é igual a secante de 30, pelo mesmo raciocínio anterior, dos arcos côngruos. Agora, eu tenho que saber qual a definição de secante. Secante é 1 sobre o cosseno do ângulo. Então, nesse caso, 1 sobre o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí, o cosseno ali, ó, eu fiz aqui também, ó. O cosseno no primeiro quadrante é positivo, no segundo negativo, no terceiro negativo, no quarto positivo. Isso foi abordado muito bem com vocês nas aulas lá Agora eu não lembro qual foi a semana. Eu sei que na M3 foi a semana 3, agora na M14 e na M9 eu não lembro. Não sei se foi a semana 5, a quinzena 5, mas enfim, isso foi abordado. Então, o cosseno de 30 permanece positivo, né? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Repete o primeiro, multiplica por 1 inverso do segundo, 2 sobre raiz de 3. E agora, nós vamos calcular a cotangente de 2.205. Mesma coisa. Vejo quantas voltas completas foram dadas, da onde começou. Então, nesse caso, a cotangente de 2.205 é igual à cotangente de 45. Mas o que é a cotangente? É 1 sobre a tangente, certo? Mas como a tangente é seno sobre o cosseno, a cotangente vai ser o inverso, vai ser cosseno sobre seno, tá? Então, no caso aqui, ó, nós sabemos que o cosseno de 45 e o seno de 45 é 1, então a tangente de 45 é 1. Então, a cotangente também vai dar 1. Só um detalhe. Observe que esse ângulo e esse ângulo estão no primeiro quadrante, então não tive que fazer a redução. Mas se tivesse, por exemplo, no segundo, você ia fazer a mesma coisa. Você ia ver qual era o negativo, no caso aqui se fosse cosseno, se fosse seno positivo. E ia fazer essa construção aqui, tá? Então, isso é a redução ao primeiro quadrante. Agora que a gente já tem os valores, é só substituir lá na expressão. Então, vamos. Cossecante de 2.460 menos 2 sobre raiz de 3. Secante de 1.110, 2 sobre raiz de 3. Cotangente de 2.205, 1. Só mais um detalhe. Observem aqui, ó, que eu deixei o radical aqui no denominador. Geralmente, quando dá um resultado desse, nós temos que fazer a racionalização de denominadores. Não façam isso no início, só se precisar fazer no final, que aí você não perde tempo, tá? Pode deixar assim e fazer a racionalização de denominadores só no final, já que o que eu estou pedindo é isso aqui, ó. Não pedi quanto que é cossecante de 2.460. Pedi o resultado dessa expressão aqui, ok? Então, aqui é só multiplicar. Menos vezes mais menos, 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, a nossa expressão vai dar menos 4 terços. Alguma dúvida? Andressa, Oi. estão querendo entrar na sala. Espera aí. E aí, alguma dúvida, gente? Helenilson, olha para mim aí que eu vou avançar. Sim, estou olhando, sim. Ok, então vamos para o terceiro exemplo, que também vai abordar arcos côngruos e redução ao primeiro quadrante. Só que agora eu vou usar a unidade de medida radianos, tá? Que é só a gente fazer aquela conversão. Mas vamos fazer aqui. Então, ó, é uma questão da Unimontes. Observe atentamente a simetria da figura abaixo e calcule os valores de seno de 19π sobre 6 e seno de menos 11π sobre 6. Eu peguei um positivo e um negativo também.
Então, olha só, observem essa figurinha aqui, porque como aqui, ó, nós temos um 19 vezes π sobre 6, um valor relativamente pequeno, a pessoa poderia vir aqui e contar, ó, porque se você observar, em cada quadrante, ó, cada quadrante foi dividido em 3 partes exatamente iguais, medindo 30 graus, e aí você pode contar, ó, 1π sobre 6, 2π sobre 6, que é o π sobre 3, 3π sobre 6, que é o π sobre 2, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, que é o π, 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, que é o 3π sobre 2, e assim sucessivamente. Mas olha só, se ele tivesse pedido aqui, por exemplo, 99 vezes π sobre 6, você vai ficar contando isso aqui? Ou então, você vai ver quantos pontinhos tem e vai dividir? Poderia, mas eu não aconselho. Então, que nem sempre vai dar para a gente fazer essa divisão. E aí, o que fazer então? É o mesmo esquema. Lá quando a gente tinha a unidade de medida em graus, a gente não tinha que observar quantas voltas completas foram dadas? Pois é, aqui é a mesma coisa. Só que para você ter voltas completas, você precisa ter um múltiplo de 2π na hora de montar a fração. Então, vamos lá, observe o seguinte, ó. 19π sobre 6, eu vou buscar um múltiplo de 2π. Eu poderia ter pegado o 18π sobre 6, mas se eu tivesse pegado 18π sobre 6, daria 3π. Então, eu não estaria aqui nesse extremo de uma volta completa, eu estaria aqui. Mas também não estaria errado, se você tivesse noção do que você está fazendo. Então, eu separei aqui ó, no múltiplo de 6, mais perto aqui para dar um múltiplo de 2π. Então, peguei 12π sobre 6 mais 7π sobre 6. Não é isso? 12π sobre 6 mais 7π sobre 6 dá exatamente o 19π sobre 6 que a gente tem. Então, isso significa que foi dada uma volta completa, 2π, iniciando no 7π sobre 6. Então, significa que o seno de 19π sobre 6 é o mesmo valor que o seno de 7π sobre 6. Pronto. E aí, a gente diz que 19π sobre 6 é côngruo a 7π sobre 6. Aí, o 7π sobre 6 está no primeiro quadrante? Não, a gente tem que fazer a redução ao primeiro quadrante. Aquela mesma forma, olhar se ele está no positivo, no negativo e fazer a simetria lá, reduzir ao primeiro quadrante. Então, de novo, é o seno. 7π sobre 6 você pode fazer contando, né? Ou você pode fazer, ó, π sobre 6 a gente sabe que é 30. 7 vezes 30, 210. 210 está no terceiro quadrante. O seno é o que no terceiro quadrante? Negativo. Então, você reduz ao primeiro quadrante, vai dar o quê? Menos o seno de π sobre 6, certo? E aí, o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, isso aí vai dar menos 1 sobre 2, tá? E agora, o outro ali que eu tenho é o menos 11π sobre 6. Então, atenção. Menos 11π sobre 6 significa o quê? Que nós temos um giro aqui, ó, no sentido horário de 11π sobre 6. Né? Esse negativo só diz que vem aqui no sentido horário. Então, simplesmente, você poderia vir aqui e contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aqui. E aí, ó, você sabe que o menos 11π sobre 6, que é o menos 330, tá no mesmo posicionamento do π sobre 6. Ok, você já tá vendo direto, tá? Isso é um jeito, poderia. O outro jeito seria você fazer isso aqui, ó. Quando você tem um arco negativo, já que ainda tá na primeira volta, você pega o 360 ou o 2π, menos esse ângulo. Então, no caso aqui, ó, eu montei pegando a fração, igualzinho eu fiz o outro. Então, eu busquei um múltiplo de 2π, negativo no caso. Então, menos 12π sobre 6. Só que, para eu obter o menos 11π sobre 6, eu tenho o quê? Menos 12π sobre 6 mais π sobre 6. Pronto. Então, o seno de menos 11π sobre 6 é o seno de π sobre 6. Que aí vai dar 1 sobre 2. Ok? Só um detalhe, gente. Aqui, observe que o menos 11π sobre 6 está na primeira volta no sentido horário, no sentido negativo.
Mas e se tivesse um ângulo maior? Eu já fiz isso lá na explicação da matéria, quando eu expliquei os arcos côncavos para vocês, eu fiz arcos maiores. É a mesma questão. Você vai achar quantas voltas completas foram dadas e vai ver da onde começou. Aí depois você faz essa relação aqui para saber qual é a primeira determinação positiva. Alguma dúvida? Helenilson, posso seguir? Pode sim, porque não tem nada, ninguém perguntando nada. Ok, se alguém quiser falar também, é só abrir o microfone, tá, gente, para perguntar. Fiquem à vontade. Isso aqui é para vocês tirarem as dúvidas mesmo. Então, vamos fazer agora o exemplo 4. No exemplo 4, nós vamos abordar os conteúdos seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Então, vamos lá. No ciclo trigonométrico da figura, tem-se que θ igual a 120 graus. Qual o valor numérico do produto? Raiz de 3 vezes OA vezes OB. Então, vamos observar a figura. Olha lá, ó. Esse arco aqui em verde, ó, é o arco θ, que está medindo 120 graus. É um arco do segundo quadrante. Só que eu quero o valor desse produto aqui, OA vezes OB. Então, vamos lá. Então, primeiro, esse OA aqui, se vocês observarem, ó, então o que tem que lembrar? A função cosseno é a função associada ao eixo X e a função seno ao eixo Y. Já que é o ciclo trigonométrico, o raio da circunferência é 1. Então, ó, esse OA é a primeira coisa que vocês têm que observar. O OA não está do lado de cá, ó, o OA. Então, ele não é o cosseno de 120. O OA, ele é o quê? Ele é o oposto ao cosseno de 120. Se isso aqui valesse, por exemplo, vou colocar menos 0,3, um exemplo, tá? Que não é. Esse aqui iria valer 0,3, a gente sabe disso. Então, primeira coisa a observar é isso. OA é menos o valor do cosseno de 120. Por quê? O cosseno de 120 é negativo e o OA é positivo. Primeira coisa, certo? Segunda coisa, nós temos que fazer aí entra no exercício anterior, redução ao primeiro quadrante. Nós temos que reduzir o 120 ao primeiro quadrante, que são os valores conhecidos que a gente tem para o seno, cosseno e tangente. Então, o 120, ele é reduzindo ao primeiro quadrante, se você ver aqui, ó, ele é 180 menos 60. Então, o arco aqui é 60. Aí, ó, tem ali a figurinha. Então, menos, faz a redução, vem para o 60. Então, nesse caso aqui, ó, OA é menos o cosseno de 120 e o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Logo, qual é o comprimento aí de OA? Menos vezes menos mais cosseno de 60, 1 sobre 2, certo? Aí agora vamos analisar o OB. O OB, aí não, já é direto o valor do seno. Por quê? Porque o seno no segundo quadrante, que é onde está representado o ângulo θ lá de 120, também é positivo. Então, eu não tenho que colocar menos esse valor, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o OB simplesmente é o seno de 120, que eu faço a redução ao primeiro quadrante, que é o mesmo valor do seno de 60, né? Porque eles são positivos, o seno é o eixo Y, é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, certo? Agora que nós já temos os valores de OA e OB, basta substituir lá no produto que foi pedido. Então, eu tenho, ó, raiz de 3 vezes OA, 1 sobre 2, vezes OB, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, 2 vezes 2, 4. Então, o nosso produto vale 3 sobre 4. Alguma dúvida? Então, só um detalhe. Essa colinha aqui, ela é essencial, ela é fundamental na resolução dos exercícios. Posso seguir, Helenilson? Andressa, Oi. aceito alunos lá também. E tem uma pergunta depois.
Ok, qual a pergunta? O Leandro está dizendo que não entendeu essa parte do OA. Ok, vou explicar novamente. Ó, observem o seguinte. Vamos falar do OB primeiro, que aí fica mais fácil para vocês, para quem não entendeu o OA. Ó, o OB é um segmento que está aqui na circunferência, certo? Que tem um valor o quê? Positivo, porque está aqui, ó, acima do eixo X. Ok. E esse OB aqui, se você for relacionar com o seno e o cosseno, ele vai estar no mesmo valor aqui, ó, do seno de 120, direto. Por quê? Porque o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Ok. Agora vamos pensar no OA. Se o OA tivesse do lado de cá, ó, igualzinho o OB está aqui pegando o seno de 120, se o OA tivesse aqui, OA nada mais seria do que o cosseno, porque é o eixo X, do 120. Ótimo. Só que nós sabemos da simetria que existe aqui na circunferência trigonométrica. Então, ó, pela aquela simetria que eu coloquei lá no segundo slide, o que que nós temos? Se eu fechar o retângulo aqui, ó, se eu fechar um retângulo, esse comprimento aqui é igualzinho esse comprimento em módulo, tá? Porque esse aqui é o eixo X. Então, esse valor aqui é um valor negativo e esse valor aqui é o mesmo que está aqui, só que positivo. Então, é isso. Se o OA tivesse do lado de cá, eu já ia fazer direto. OA igual a cosseno de 120, mas não. O OA, ele é simétrico aqui, ó, por essa reta aqui, por esse diâmetro. Então, o OA não é o cosseno de 120, ele é o quê? Menos o cosseno de 120, porque ele está do lado de cá. Deu para entender? Ele falou que deu sim. Ok. Alguma outra dúvida? Vamos avançar então para o exemplo 5, ok? Exemplo 5. Relação fundamental da trigonometria. Isso aqui também vocês vão usar bastante, tá? Então, vamos lá. Seja x pertencente a R com π menor que x, que é menor que 3π sobre 2. O que que isso significa? Significa que o nosso ângulo x pertence ao terceiro quadrante. E secante de x igual a menos raiz de 5. Qual o valor de cotangente de x? Então, vamos lá. Primeiro, o que é cotangente, que nós já vimos anteriormente? Cotangente é 1 sobre a tangente, ou seja, é o cosseno sobre o seno. Então, para eu calcular cotangente, eu preciso saber quais os valores do cosseno e do seno desse ângulo x aí, que eu não sei quanto vale, só sei que ele está entre π e 3π sobre 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Começando, resolver essa equaçãozinha aqui. Lembrando, secante, já falamos anteriormente, é o quê? 1 sobre o cosseno. Se fosse cossecante, era 1 sobre o seno. Atenção, hein? Às vezes confunde secante 1 sobre seno. Não, secante é 1 sobre o cosseno. Então, a gente tem isso. Aí eu já falei aqui, né, que o x pertence ao terceiro quadrante, e no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são os negativos, então a cotangente vai ser positiva. Isso aí depois a gente vai analisar também na hora de dar os valores. Aí vamos lá. Então, como o problema nos deu que secante de x é igual a menos raiz de 5 e a secante é 1 sobre o cosseno, eu vou multiplicar isso aqui cruzado para já ter o valor do cosseno, que eu vou precisar usar aqui na cotangente. Então, isso vai nos remeter que cosseno é menos 1 sobre raiz de 5. É só multiplicar cruzado. Ótimo. Só que para calcular a cotangente, eu preciso do seno também. E aí, se eu não sei qual é o ângulo, se o ângulo é um arco notável, por exemplo, se ali fosse menos 1 sobre 2, você já ia saber qual que era. Mas não é um valor associado a um arco notável. Então, a gente tem que usar a relação fundamental da trigonometria. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai medir 1, sempre vai valer 1. Então, como eu tenho cosseno, vou substituir, ó. Seno ao quadrado mais menos 1 sobre raiz de 5 ao quadrado igual a 1. Então, seno ao quadrado
Menos 1 sobre raiz de 5 ao quadrado vai dar 1 sobre 5. Ok, vou jogar 1 sobre 5 para lá, 1 menos 1 sobre 5. Nós vamos ter que o seno ao quadrado é igual a 4 sobre 5. Atenção, hein? Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta em B. Na hora que você vai jogar esse 2 para lá como raiz, que é a operação inversa, não pode esquecer do mais ou menos. Aqui tem duas raízes. Então, seno ao quadrado igual a mais ou menos 4 sobre 5. E aí, qual escolher? Aí que entra essa informação aqui que é extremamente importante, que x é um arco do terceiro quadrante. Logo, o seno no terceiro quadrante, ele é o quê? Negativo. Então, o valor do nosso seno aqui vai ser o quê? Menos raiz de 4, 2 sobre raiz de 5. Lembrando daquilo que eu falei. Eu aqui ainda não vou fazer a racionalização dos denominadores, só no final, se precisar. Aí, agora que eu já tenho o seno e o cosseno, eu jogo aqui na cotangente. Então, vamos lá. Cotangente é 1 sobre a tangente, que é o cosseno sobre seno. Pego os dois valores que a gente obteve ali. Então, vai ficar menos 1 sobre raiz de 5 dividido por menos 2 sobre raiz de 5. Aí, quando a gente vai fazer uma divisão desse tipo aqui, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Eu posso dividir raiz de 5 com raiz de 5, então menos com menos mais 1 sobre 2. Ou então, menos 1 sobre raiz de 5 vezes menos raiz de 5 sobre 2, vai dar no mesmo, tá? Então, a cotangente aí de x, para esse caso, vale 1 sobre 2. Alguma dúvida? Lucas e Maria Antônia estão escrevendo. A Ok. Lucas também para Maria Antônia, nenhuma dúvida. Ok. Então, vamos fazer o exemplo 6 agora, que envolve expressões envolvendo seno e cosseno. Esse exercício aqui é um exercício da lista de vocês, de uma tarefa que vocês fizeram. Determine o valor da expressão E igual a ao quadrado seno x mais 2ab seno de 5x mais b ao quadrado cosseno x sobre a vezes seno de 2x mais b vezes cosseno de x, para x igual a π sobre 6 e a diferente de menos b. Depois vocês vão entender esse dado aqui, por que o a tem que ser diferente de menos b, para não zerar o denominador no final. Então, vamos lá. Primeiramente, essa aqui é uma questão que simplesmente nós vamos fazer substituição. É como se fosse o valor numérico de uma função. Tá? Como aqui ele não está colocando como uma função, uma expressão é só a gente substituir. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, vai ficar, cada vez que aparecer o x, eu vou colocar o valor aqui do ângulo dado. Então, ó, seno de π sobre 6, seno de 5π sobre 6, cosseno de 2π sobre 6, seno de 2π sobre 6 e o cosseno de π sobre 6. Então, nós vamos ter que fazer ao mesmo tempo. Nesse caso aqui não vai ter arcos côngruos, porque são todos da primeira volta. Então, é só fazer a redução ao primeiro quadrante e vai resolvendo aqui o que der. Então, ó, seno de π sobre 6 é o seno de 30, que é 1 sobre 2. Aí vai substituindo, ó lá, 1 sobre 2. Aí 2ab, seno de 5π sobre 6. 5π sobre 6 é o 5 vezes 30, o 150, tá no segundo quadrante, é positivo. E é igualzinho o seno de 30, 1 sobre 2. Aí aqui, cosseno de 2π sobre 6. 2π sobre 6 é o mesmo que π sobre 3. Cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Vamos para o denominador, que é a mesma coisa, vai dar π sobre 3, só que o seno é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tem que gravar isso. E aqui o cosseno de 30 também, que é raiz de 3 sobre 2. Ok, isso aí não tem nenhum segredo, nós já revisamos isso nos exemplos anteriores. A questão aqui que eu quero mencionar a vocês é o seguinte: quando vocês tiverem alguma expressão que está pedindo para simplificar ou determinar o valor em função de A e B, nesse caso, vocês têm que colocar fatores comuns em evidências, vocês vão ter que fatorar essa expressão para dar o resultado mais simplificado possível. Se deixar assim, não está completo o exercício. Então, observe o seguinte, no numerador, nós temos um fator comum, que é 1 sobre 2. Aí eu vou colocar 1 sobre 2 em evidência. E no denominador, nós também temos um fator comum, que é o raiz de 3 sobre 2.
que eu vou colocar em evidência. Então, aqui vai sobrar ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado e embaixo a mais b, ó. Por isso que o a tem que ser diferente de menos b, para não zerar isso aqui, não existe divisão por zero. Até essa semana o Arthur Pico ele me mandou uma dúvida a respeito disso. Tem que ter muita atenção, você não pode dividir uma equação simplificar se aquele valor não for expresso no exercício que é diferente de zero, tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, se vocês observarem aqui, esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito, certo? Nada mais é do que o quê? A mais B vezes A mais B, que é o A mais B ao quadrado. E aí que a gente vai conseguir simplificar a expressão. Outra coisa, ó, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2, divide o 2 pelo 2, vai dar 1 sobre raiz de 3. Aí aqui, ó, A mais B ao quadrado dividido por A mais B, vai sobrar só o A mais B em cima. Aí, A mais B dividido por raiz de 3, aí sim, no final a gente tem que racionalizar, que vai ficar o quê? Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, e aí vai dar raiz de 3 sobre 3, A mais B. Ok? Então, esse exercício eu escolhi só para mostrar para vocês que vocês têm que ficar atentos na hora de substituir um valor numérico numa expressão, né? Fazendo todas as considerações possíveis e no final ainda você tem que observar que existe alguma fatoração para você simplificar a expressão. Alguma dúvida? Posso seguir, Helenilson? Pode sim, nenhuma dúvida apareceu, não. E agora nós vamos fazer o último exemplo aqui da aula de hoje, que envolve equações com seno e cosseno, tá? É uma questão da lista também, essa questão estava em uma das atividades que eu passei para vocês, não sei se foi passado para a turma M9 e M14, acredito que sim. E aí vamos resolver. Então, olha lá. Resolva a equação abaixo, sabendo que x pertence a um intervalo aberto de 0 a π sobre 2, ou seja, x é um arco do primeiro quadrante, certo? Isso aí é só no final, para a gente dar a resposta, se vai ser, por exemplo, 30, se vai ser o 300, o 330, ou se seria o 210, dependendo do quadrante que o ângulo pertence. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Apareceu uma equação desse tipo, é tipo aquele exercício que estava pedindo a cotangente. Você tem que fazer a substituição, certo? Então, fazendo a substituição disso aí, ó, tangente ao quadrado, nada mais é do que o quê? Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Aí eu só vou simplificar sempre usando seno e cosseno, tá? Igual aquela outra que tinha secante, 1 sobre cosseno. Então, sempre você tem que usar o seno e o cosseno. Por quê? Porque isso aí são as relações mais conhecidas. Nesse caso aqui, ó, para resolver essa equação, nós temos que tirar o mínimo, tá? O mínimo múltiplo comum entre cosseno ao quadrado de x e cosseno de x é o cosseno ao quadrado de x. Então, vamos lá, ó. Colocando o cosseno ao quadrado de x como denominador, eu vou dividir, ó. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, 1 vezes 3 seno ao quadrado, 3 seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por 1, que é o que está aqui embaixo do 5, cosseno ao quadrado, vezes 5, 5 cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno vai dar o cosseno, vezes 7, 7 cosseno. É só tirar o mínimo normalmente. Aí, presta atenção. O cosseno de x aqui, o cosseno ao quadrado de x, quando a gente tira o mínimo, quando a gente fez isso, nós podemos cancelar esse denominador aqui, porque você já usou dos dois lados da equação, observando que o cosseno não é zero, porque o ângulo varia de 0 aberto até π sobre 2 aberto, tá? Senão, nem poderia ter feito essa divisão aqui. Então, vai sobrar só o numerador, 3 seno ao quadrado de x mais 5 cosseno ao quadrado igual a 7. E agora, o que eu tenho? Eu tenho uma equação com incógnitas elevado ao quadrado e ainda com duas incógnitas, que seria o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Então, eu vou ter que usar a relação fundamental da trigonometria, para eu ter uma incógnita apenas. Aí, qual escolha nós vamos fazer? Observem que aqui está aparecendo um 7 cosseno
E aqui está aparecendo seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, eu tenho que substituir o seno para a minha equação ficar toda em função do cosseno e eu conseguir resolver, certo? Então, ó, se o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, significa que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno. Aí eu vou voltar e vou substituir aqui nessa equação. Bem simples. Andressa? Então, oi? Andressa? Oi, Lenilson. Tem gente querendo entrar, parece, hein? Pediram para avisar. E aí, eu vim aqui, né, substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno, e agora eu vou fazer a distributiva, normal. 3 vezes 1, 3, menos 3 vezes cosseno ao quadrado, vou repetir os outros termos aqui. Agora, 5 cosseno ao quadrado menos 3 cosseno ao quadrado vai dar 2 cosseno ao quadrado, eu repito o menos 7 e o 3. Eu vou ter essa equação. Agora sim, esta é uma equação do segundo grau, cuja incógnita é o cosseno de x. Primeiro eu vou achar o cosseno para depois eu achar o x, que é o ângulo. Tá? Esses exercícios são bem importantes. Então, como é uma equação do segundo grau completa, e o a aqui não está valendo 1, senão eu ia fazer por soma e produto direto, eu vou fazer fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então, vamos lá, ó. Cosseno de x é o quê? Menos b, ou seja, 7, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que vai dar 49, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, 49 menos 24, 25. Raiz de 25, 5. Então, o nosso problema se resume em calcular esta continha aqui, ó. Aí eu vou fazer cosseno linha de x vai ser 7 mais 5 sobre 4, né? Que vai ser 7 mais 5, 12. 12 dividido por 4, 3. Espera aí que nós já vamos analisar esse resultado. E o cosseno duas linhas de x vai ser 7 menos 5 sobre 4. 7 menos 5, 2. 2 sobre 4, 1 sobre 2. Vamos lá. Primeiro, nós aprendemos que o cosseno é uma medida dentro da circunferência trigonométrica relacionada ao eixo x. A circunferência trigonométrica é a circunferência unitária. O raio dela vale 1. Então, significa que o cosseno ele vai sofrer variação de menos 1 a 1. Então, esse cosseno de x igual a 3 é um resultado impossível, né? Isso é uma indeterminação algébrica. Então, esse valor aqui nós vamos cancelar, ele não serve. E aí, nós vamos usar só esse resultado aqui, que é o cosseno duas linhas de x, que deu 1 sobre 2. No caso aí, o cosseno, mas você tem que dar o valor do x. Então, o cosseno vale 1 sobre 2 no primeiro quadrante, quando o x vale quanto? Qual o ângulo que tem cosseno igual a 1 sobre 2 no primeiro quadrante? Π sobre 3, é os 60 graus. Outra coisa, ó, a solução então é π sobre 3. Ah, professora, eu não poderia colocar 60, não? Observem isso aqui, gente, ó. Lá em cima na equação, lá no enunciado, ele te deu que o x pertence de 0 até π sobre 2. Então, tá em radianos. Então, você tem que dar a resposta em radianos também. Ok? Alguma dúvida?